gostaria de dizer ao nosso querido irmão que nós estamos vivendo dias difíceis. A humanidade passa por momentos difíceis na história mundial. E nós também, cristãos, alguns chamam de crente, mas eu gosto mais da expressão cristão. Somos cristãos. Há muita gente aí no mundo crendo em muitas coisas. Há os adeptos de Buda, os crentes em Buda, há os crentes em Maomé, há os crentes em Confúcio, há os crentes em Allan Kardec, e até Satanás e os demônios são crentes. Não são convertidos, mas são crentes, porque crente é o que crê. E o diabo crê em Deus? Lógico. Alguém aqui já viu Deus? Eu nunca vi. Você já viu? Não. Satanás viu Deus? É evidente. Ele era um anjo de luz que tinha pleno acesso à presença de Deus. Era um arcanjo poderoso. Então ele viu Deus. Deus falou com ele, lógico. Ele falava com Deus até que foi expulso da presença do Senhor, mas ele não deixou de saber que Deus é real. Então a melhor expressão, o melhor termo para nós, pessoas que creem em Cristo, é cristão. Porque o diabo é crente, mas não é cristão. Nós somos cristãos porque nós entregamos a nossa vida a Cristo. Temos Ele como nosso eterno Salvador. Foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos remiu, foi Ele que nos justificou, e é Ele que está nos santificando para nos levar a Deus. Somos cristãos porque nós procuramos seguir aos ensinos de Cristo, seguir a doutrina dos apóstolos. Por isso que nós somos cristãos. E a primeira vez que os crentes ou os irmãos foram chamados de cristãos foram na Antioquia. Pela primeira vez foram chamados cristãos. Eram pessoas que, pelo seu proceder, pareciam com Cristo. Alguns chegam a dizer: cristão é um pequeno Cristo. Em síntese, cristão é um seguidor de Cristo, é alguém que segue a doutrina de Cristo, cristão ou cristãos. E muitos dos nossos irmãos, infelizmente é uma realidade, estão deixando de ler, de meditar, de estudar, de gastar tempo com a palavra do Senhor. Mas nós precisamos compreender, precisamos aprender doutrina. O que é doutrina? Vocês sabem o que é doutrina? É conhecimento. Mas que conhecimento? Porque há muitas doutrinas. Há a doutrina militar, por exemplo, há a doutrina jurídica, mas nós estamos aqui procurando obedecer a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Deus. Nós somos o povo da palavra, somos o povo da Bíblia, e nós precisamos ler este livro, entender este livro. É claro que nem tudo nós iremos compreender, nem tudo foi revelado aqui. Há coisas que até o profeta Daniel, ele quis saber, mas o Senhor reservou para depois. Não nos diz de Daniel. Há coisas que João queria compreender, mas foram seladas. Não era o momento para a igreja tomar conhecimento ainda de determinadas coisas que Deus reservou mais à frente. Mas o que está revelado é para nós. Como é que o aluno aprende química? Como é que o aluno aprende física? Como é que o aluno aprende matemática? Como é que ele vai aprender a fazer redação? Exercitando-se, fazendo exercícios. É assim, não é? É verdade. E a Bíblia?
Será que só o tempo que a gente passa na igreja é suficiente para nós compreendermos toda a doutrina? Tudo isso que Deus deu para nós é um tempo muito pequeno. Então recomendo aos meus queridos irmãos e irmãs para que alimentemos o nosso espírito. A nossa alma deve alimentar-se da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. A gente assiste um filme na televisão, assiste um jornal, lê um noticiário, o nosso intelecto fica sabendo daquelas coisas, mas o nosso espírito fica vazio. Mas quando nós nos debruçamos, lemos a palavra de Deus, amamos a palavra, procuramos entender, pesquisamos, gastamos tempo, esse tempo gasto não é tão útil para o nosso espírito. A gente está nutrindo o nosso espírito, a nossa alma. Por que muitos irmãos aí estão diante do pecado, fracassam, não resistem a tentações? Porque não estão alimentando a alma, estão alimentando a sua natureza, a carne, a natureza adâmica. E na primeira tentação, quem não estiver vigiando sucumbe diante das tentações, porque não tem como resistir, porque a alma dele não alimentou-se da palavra. Mas o crente que se alimenta da palavra, que gasta tempo com a palavra, que ouve a palavra, que lê a palavra, o diabo tenta ele, claro, mas ele vai resistir com a palavra. Ele não vai esmorecer na fé, mas ele vai enfrentar a tentação usando a palavra. Jesus venceu Satanás no deserto usando o que, irmãos? A palavra. Todo o argumento do Senhor Jesus foi usando a palavra. E Satanás também usou a palavra distorcidamente, porque há pessoas assim que distorcem a palavra de Deus a seu bel prazer. Mas o verdadeiro crente, ele conhece a doutrina e ele não vai ser enganado. Por isso há hoje, irmãos, uma enxurrada de falsos ensinos que cada dia mais se proliferam em nosso meio. Exemplo, pastor, o evangelho da prosperidade, a confissão positiva, a maldição hereditária e outros, o triunfalismo cristão. E eu destaquei aqui dois para nós falarmos hoje aqui, para ensinar os irmãos a respeito desta falsa doutrina que tem chegado em muitos corações dos cristãos, em muitas denominações, em muitos púlpitos, e igrejas se enchendo de pessoas que querem ouvir mensagens assim, mensagens triunfalistas. Mas, meus irmãos, bom é aprender a doutrina dos apóstolos, gastar tempo com ela. E há um dado importante aqui, eu destacar também, é que há hoje cristãos que preferem mais assistir um filme evangélico, uma novela evangélica, do que ler a Bíblia. Vou repetir, há cristãos que preferem muitas vezes assistir um filme bíblico, uma novela bíblica, do que ler a Bíblia. Aí aprende de forma errada e vai ensinar coisas erradas. Eu já vi isso. Não, mas no filme era assim, pastor. Ah, meu irmão, quer dizer que você está pregando porque você viu o filme? Mas, irmão, no filme se inventam demais. Colocam coisas que a Bíblia não diz. Então, filme não vai me trazer doutrina. A novela bíblica está passando na Record, Gênesis, quer aprender o Gênesis verdadeiramente? É melhor você ler a Bíblia. Agora, se você tem conhecimento da Bíblia, aí você vai assistir. Quem tem conhecimento da Bíblia vai dizer: isso aí não é verdade, isso aqui sim, isso aqui eu concordo, tem teor bíblico, isso aqui não. Eu assisti faz muito tempo um filme italiano da Arca de Noé.
E além, nós sabemos, quem lê a Bíblia sabe que entraram na arca quantas pessoas? 8 pessoas. Noé, a esposa dele, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, as noras dele, ou as esposas deles, mas nesse filme colocaram até crianças. As crianças também entraram. Onde estavam aquelas crianças? Como apareceu aquelas crianças? Mas quem não conhece a Bíblia, aceita aquilo. Os filhos de Noé, com seus esposos, só tiveram filhos depois que saíram da arca. Aí tiveram filhos. Então são coisas assim simples que a gente vê. Se a gente não tiver um conhecimento da palavra, a gente engole essas coisas e vai pregar. Pena que não tenho tempo aqui para dizer outra coisa muito mais grave que eu presenciei. Então quem aprende de maneira errada, distorcida, vai ensinar de forma errada e distorcida. A igreja concorda? Se um professor lhe ensina matemática da forma errada, você vai aprender da forma errada. Quando chegar a prova, você não vai acertar a questão, porque ele ensinou errado. E a Bíblia? A gente tem que procurar obedecer, aprender e entender. E outro dado importante é que muitos cristãos hoje não querem investir na sua vida espiritual. Quando a gente está com fome, isso acontece muito com as famílias. Você está com dinheiro no bolso, você vai numa pizzaria, 30, 40 reais. Tem pizza até de 70 ou mais reais. Eu jamais darei 70 reais numa pizza. Pode ser ela gigante ou extra gigante. Mas às vezes a pessoa deixa de adquirir um bom livro por 30, 40, 20 reais, que vai lhe ajudar. Devemos ler a Bíblia? Claro, a Bíblia é o nosso livro predileto, insubstituível. Mas há outros livros que nos auxiliam a compreender, por exemplo, a história da igreja. Mas nós só temos, na Bíblia, você só vai ver Atos dos Apóstolos. E os 20 séculos, praticamente 21 séculos da história da igreja. É importante a gente entender, não saber tudo, mas pelo menos entender alguma coisa. É lendo, consultando outras fontes, que vai nos auxiliar na aprendizagem. Amém? Glória a Deus. Então eu faço a pergunta, amada igreja: qual seria a melhor forma de combater as falsas doutrinas? Qual a melhor maneira de combater? Estudando e conferindo pela palavra de Deus. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A melhor maneira de nós aprendermos a Bíblia, a combater falsas doutrinas, heresias, é estar lendo a palavra, lendo, entendendo, guardando a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 e 11, eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para qual lugar? Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Naquela época não havia igreja, havia sinagogas. Os bereanos, isto é, de Bereia, os crentes de Bereia, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, irmãos. Olha aí, se tem alguém aqui nessa noite desinteressado em aprender a Bíblia, aceite Jesus. Aceite Jesus. Jesus, eu preciso ter interesse. Desperta em mim, Senhor, o desejo para aprender a tua palavra. Novamente, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando quase todos os dias. Foi isso? Todos os dias, o que eles examinavam? As Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, cristãos ávidos pelo conhecimento, estudando. Paulo pregava, peraí, profeta qual? Paulo, Isaías, que profecia? Ah, sim, vou verificar. Aí verificava, realmente isso aí está certo. O que Paulo disse está certo, corretíssimo, conferindo. Interesse de aprender. Se eu estou ensinando aqui os irmãos, por gentileza, consulta os textos. Não vai só
Eu abro a boca aqui, você acredita em tudo que eu digo. Confira. Certo, irmão? Confira, examine. Amém? Glória a Deus. Então, feita essa introdução, certo, irmão? Vamos então para a ministração de hoje. O tema dessa mensagem que eu coloquei é a necessidade da genuína doutrina para o cristão. Você pode repetir o que você ouviu? Olha aí, quem está atento, repete. Mas vou repetir, vou ajudar vocês, tá certo? A necessidade da genuína doutrina para o cristão. 1, 2, 3. A necessidade da genuína doutrina para o cristão. A necessidade da genuína doutrina, genuína para o cristão. A necessidade. Então temos necessidade da genuína doutrina. Por quê? Porque eu tenho necessidade. A minha alma precisa. O que nós estudamos na Bíblia não cai no Enem, não cai no concurso público, certo? Bom que caísse, né? O povo estudar a Bíblia. Mas vai ajudar a minha alma, ao meu espírito, para eu não ser contaminado com falsas heresias, com falsa doutrina. E, irmãos, e como tem falsas doutrinas? Como tem falsas heresias? E como os crentes acreditam nas falsas heresias? Por que acreditam? Porque não estão examinando como os bereanos faziam, irmão. Chega aqui um pregador, despeja a mensagem, aí você dá até glória a Deus, aleluia. Senta aquele arrepio, aquele fogo assim, mas nem tudo que sai do púlpito está de acordo com a palavra. Amém? É verdade, eu já presenciei isso, irmão. Já vi, e gente grande, viu? Gente altos coturnos, a gente fala no quartel, né? Pessoas assim, figurão, pregador, dizendo coisas que não estão na palavra de Deus. E o povo, glória a Deus, aquele fogo, né? Mas, irmão, aí, por quê? Quem dá glória a Deus quando o pregador diz algo que não está na palavra, é porque não está lendo a Bíblia. E uma coisa que eu já precisei fazer no culto foi, e até assim alguns acharam uma certa deselegância, é o pastor da igreja estar no púlpito e ver um pregador e prega umas coisas que não está de acordo com a palavra, e depois o pastor vai ter que desfazer alguma coisa que ele disse que não está de acordo com a doutrina. É algo assim vexatório para o pastor e para o pregador que vai ouvir. Aí alguns dizem, pastor, mas o senhor poderia deixar para quinta-feira, o senhor corrige. Mas quem me garante que na quinta-feira posterior ao culto do domingo, todos aqueles crentes que estavam no domingo vão estar na quinta-feira. E o que não vem na quinta-feira, mas ouvindo no domingo, ele vai, isso está certo. Os irmãos estão compreendendo? Estão compreendendo? Amém. Vocês são pessoas inteligentes. Glória a Deus. Primeiro ponto da nossa mensagem aqui, irmão: o falso ensino do Evangelho da prosperidade. Eu preciso falar isso. Por quê? Porque está em evidência. Você liga a televisão, está lá o pregador falando sobre prosperidade. Não é prosperidade espiritual, é prosperidade material. O que é que diz esse ensino do Evangelho da prosperidade? É que se você tiver fé, você pode possuir tudo. Vou repetir, se você tiver fé, você pode possuir tudo o que desejar. Tudo o que você desejar. Exemplo, eu desejo um carrão, eu desejo uma mansão, eu desejo ser empresário, eu desejo ganhar muito dinheiro. Isso é que eles ensinam. Se você tiver fé, tudo o que você pensar, isso acontecerá. Eu pergunto, isso está de acordo com a doutrina? Está ou não?
Não está, irmão. Eu vou provar aqui na Bíblia. Não está certo. Então são pessoas que não têm interesse em bênçãos espirituais. Estão interessados nas bênçãos materiais, no poder aquisitivo, no ser. Aliás, no ter e não no ser. E aí eu pergunto aos irmãos: dinheiro no bolso traz felicidade? Riquezas trazem felicidades? Não. Se riquezas trouxessem felicidade, nenhum milionário se suicidava. Nem um filho de rico usaria drogas. Por que estão usando drogas? Porque a felicidade do recurso, o dinheiro que ele tem, não trouxe felicidade para ele. Aí ele procura o quê? Algo para ele preencher o vazio da sua alma. Ele procura o quê? As drogas. Procura a bebida alcoólica. Procura prostituição. Envolver-se com o crime. Mas não é rico, filho de rico. Antigamente só filho de pobre é que era preso. Hoje, irmãos, filho de pessoas, de personalidades da mídia aí, sendo presos. Filho de empresários presos por causa da droga, ou das drogas. Meus queridos irmãos, então o dinheiro não traz felicidade. Vamos conferir aqui um texto. 1 Timóteo, vamos ler o texto. Paulo escrevendo a seu discípulo na fé, Timóteo. Paulo orienta ele da seguinte maneira, orientando ao seu discípulo na fé. Paulo foi um bom orientador, um bom mestre, e ele orientou tão bem ao seu discípulo na fé, Timóteo. 1 Timóteo, não é segunda, é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Confira comigo, acompanhe, por favor. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, irmãos. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, quem tem essa cobiça por ganância, por ter muita coisa, por ter riqueza, por ter carros, por ter mansões, por ter fazendas, por ter muito dinheiro no banco, com alto crédito na praça, cuidado, porque senão a pessoa vai se desviar. Por quê? Qual é a segurança? Está aqui. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele fala aqui, algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, isto é, crentes. Ele não está falando das pessoas do mundo, não, ele está falando de crentes. Algumas pessoas aqui são os crentes. Olha, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se de quê? Da fé. Então eram crentes, materialistas, pessoas assim, do evangelho da prosperidade, que para ele ser feliz é ter muito dinheiro. Isso já é bastante, ter mansões, muito dinheiro. Eu faço uma pergunta aqui aos irmãos: os pais de Jesus eram ricos ou pobres? Eram pobres. Você pode consultar o texto, anotei aqui, Lucas capítulo 2, versículo 24, confira. Quando eles foram apresentar Jesus no templo, o que eles levaram? Um bezerro, um garrote, um boi, uma ovelha? Não, levaram o quê? Um par de rolas ou um par de pombinhos, porque eram pobres. Deus tinha falado que os pobres tinham que dar alguma coisa. Qual era a coisa mais fácil do pobre ter? Um par de rolas e um par de pombinhos. Foi o que eles levaram. Então mostra que eles eram pobres. Eram amaldiçoados? De maneira alguma. E por que estão ensinando isso? Porque líderes, entre aspas, não estão lendo a palavra, estão crendo, trazendo ensino extra bíblico, e o povo que não está examinando está concordando com o erro, irmãos.
E muita gente tem procurado essas igrejas aí, ávido por riqueza. Eu quero ir para aquela igreja porque lá tem profeta, vai profetizar que eu vou ganhar carro, vou ganhar chave de carro, chave de casa e tanta coisa. E enche as igrejas. Essas pessoas não preparam os crentes para os embates da vida, para as dificuldades. Aí quando vem, se decepciona. Mas por que estou passando por isso? É porque você não tem fé. Não, é porque ele foi ensinado errado. Outra coisa, irmãos, Jesus falou que sempre haverá pobres entre nós. Se toda pessoa que aceitasse Jesus tornasse rico, as pessoas iam aceitar Jesus não com o interesse da salvação da alma, mas com interesses materiais. Os irmãos concordam? Ser crente é bom, a gente rica. Isso está certo? Não, está errado, irmãos. Confiramos Marcos capítulo 14, versículo 7. Vejamos o que disse o nosso mestre poderoso. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 7. Vamos ler esse texto para que possamos conferir como faziam os bereanos, examinando as escrituras para ver se estava de acordo com o ensino paulino. Olha o que Jesus disse: pois os pobres vocês sempre terão com vocês, ou convosco, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Então Jesus está mostrando aqui. Alguém indignou-se porque aquela mulher foi e quebrou um vaso de perfume e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguém se indignou: como é que pode? Isso deveria vender e dar aos pobres. Aí se vê, tudo bem, vamos vender e dar aos pobres. E o dinheiro não se acaba não, Ia continuar sendo pobre. Ia vender o perfume, distribuir recursos para os pobres, e depois, daqui a 15 dias, uma semana, a pobreza de novo. Por isso que Jesus disse com segurança. Então, este é um texto que refuta, irmãos, refuta a doutrina, a falsa doutrina do Evangelho da prosperidade. Há muitos textos. Esse aqui é categórico. Sempre haverá pobres entre os cristãos. Sempre haverá. Os irmãos, imaginem se todos os crentes fossem ricos. Dia de domingo na escola dominical. Aí o irmão disse: hoje eu vou para o meu iate lá para Ponta Negra. Outro dia eu vou convidar uns irmãos para comer um churrasco em tal canto. Nem ficava ninguém. Não tinha superintendente. Todo mundo ia pegar seu iate, seu helicóptero, seu carrão, ia passear para fazendas. Mas Deus não permite isso. Por isso que há pobres entre nós. E há muitos pobres. Então, meu querido irmão, lembre-se que a sua maior riqueza não é esta que está aqui na terra. Você pode até ter o seu carro, ter a sua casa, suas contas todas em dia, uma bênção, mas o nosso coração não pode estar nessa terra. O nosso tesouro está no céu, guardado para nós, e naquele dia nós iremos ver quanta riqueza Deus tem para os cristãos. Quanta riqueza! Aleluia! Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão categórico, tão maravilhoso, que até os muros da cidade são de pedras preciosíssimas. Eu duvido que a casa de Silvio Santos, que é um dos homens mais ricos do Brasil, a casa dele tenha pedras preciosas. Não tem nada, rapaz. Tem pedra marroada, tem cimento, tem ferro, mas não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem esmeralda, não tem rubi, nada disso. Mas no céu, Deus tem o melhor para o seu povo. Glória a Deus. Então nossa riqueza é lá. Essa riqueza daqui se desfaz, o ladrão vem e rouba. A saúde vem e tira a riqueza. A doença, perdão. A pessoa às vezes gasta tudo que tem. Consulta os melhores médicos, os melhores remédios mais caros do mundo. Gasta toda a riqueza para ter saúde e às vezes não consegue. Então Jesus falou que sempre haverá pobres entre nós.
Sabe o que os adeptos do Evangelho da Prosperidade ainda dizem? Eles dizem assim, ó: se você não possui carro próprio, é porque você não tem fé. Se não tens casa própria, é porque você está em pecado. Como é que esse povo vai tirar isso, hein? Por isso Deus não te abençoou. Quer dizer, se eu não tenho um carro, é porque não tenho fé. Se eu não tenho uma casa própria, é porque Deus não me abençoou. Eu sou miserável. Isso, eu pergunto, isso está de acordo? Isso está de acordo com a doutrina? Não está. Jesus tinha um jumento para entrar em Jerusalém? Era dele o jumento? Era emprestado. O barco, quantas e quantas vezes atravessou o mar da Galileia, de lá para cá, atravessando ali várias cidades ali, circunvizinhas. O barco era de quem? Os barcos dos discípulos ou de amigos. Não é verdade, irmão? A sepultura dele foi emprestada. Onde ele nasceu? Num palácio? Num berço de ouro? Bem que ele merecia, mas foi no estábulo. Ele foi colocado, o seu berço foi um coxo, onde os animais comiam, capim. Colocaram o Rei da Glória ali. E por que tem gente que fica dizendo que pobreza é ser miserável, é ser castigado? Não é não, irmão. Não é não. Mas estão ensinando isso em muitos púlpitos. Mas ouvindo tudo isso, essas heresias, se você não possui carro próprio é porque você não tem fé, se não tem casa própria é porque você está em pecado. Já pensou? Quer dizer, eu não tenho uma casa própria porque estou em pecado? Que é isso, irmãos? Mas tem gente que acredita nisso. Sabia disso, irmão? Tem. Pessoas que não estão examinando. Mas eu prefiro ficar com esse conselho de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 12. Procura na sua Bíblia Lucas capítulo 12 e o versículo 15. Olha o que Jesus diz. Isso aqui também refuta a falsa doutrina da prosperidade. Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz assim, ó: então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Isto é, Jesus está mostrando, não dê atenção, preferência a essas coisas, a riquezas. É como se ele estivesse dizendo, o valor de um homem não consiste no que ele possui, materialmente falando. Então, esses adeptos do Evangelho da Prosperidade, eles julgam as pessoas pelo que ela tem. Se ela tem, é abençoada. Se não tem, é amaldiçoada a pessoa. Vocês já anotaram os textos aí, estão conferindo? Anota esses textos, traga para o culto de doutrina um papelzinho para você anotar na sua Bíblia, tá certo? A caneta para você anotar. E além do mais, para nos tranquilizar ainda mais, o nosso tesouro não está aqui nessa terra. Repito, vamos ler Mateus agora, porque já que alguém disse, né? Se você não tem recurso material, você é amaldiçoado. Vamos ver se isso é verdade. É claro que não é, mas eu quero ler Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, verso 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouro na terra. Tesouro, hein? Tesouros. Isto é, riquezas. Tem pessoas que têm muitos tesouros, joias, caríssimas, guardadas no cofre, na Caixa Econômica Federal. Lá tem cofre só para guardar as joias das pessoas ricas. Tesouros. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói,
e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês, olha aqui, tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Seu tesouro está na sua casa bonita? Seu tesouro está no seu carro? Aquele cuidado, vai lá na rua, quando chega, dá uma lavada, dá uma aspirada, vai lá na rua de novo. Tem gente assim. Eu conheci uma pessoa, eu acho que ele dava mais banho no carro do que tomava banho, frequentemente, todo dia, lavando o carro. E não é bom lavar o carro todo dia, que a ferrugem vem. Quando você vê um carro bem enferrujado, porque ele tomou muito banho, foi muito lavado, então lave pouco, faça como eu, só lava quando chove, ou aleatoriamente. Minha esposa às vezes, lava esse carro, às vezes eu lavo. Amém, irmãos? Então nosso tesouro não está aqui, nosso tesouro está lá com Jesus para seu povo, e esse dia não tardará a chegar, irmãos. Brevemente a igreja vai ser arrebatada e os crentes vão para o céu, estar para sempre com Jesus. Aleluia! Ali sim vai ser riqueza. Se alguém aqui tem uma aliançazinha de ouro, só fica olhando um anelzinho de ouro, aliança de ouro. Irmão, lá é palácio de ouro, rua de cristal, só coisa gloriosa. Deus não é pobre. Agora pense numa pessoa rica, um ser rico, é Deus, dono da prata, do ouro, de todas as jazidas, de ouro, de diamante, de tudo que houver na terra, porque a minha Bíblia diz que do Senhor é a terra e os seus moradores, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus, o homem apenas administra, mas tudo é de Deus. E Deus é um Deus riquíssimo, principalmente em misericórdia. Glória a Deus. Vamos ao segundo ponto. Falamos sobre o evangelho da prosperidade, mas eu gostaria de falar sobre o falso ensino do triunfalismo cristão. O que é isso, pastor? Que palavra difícil. O que é que ensina? Ensina que o cristão nunca perde, nunca falha e que não pode sofrer. Então este ensino triunfalista, está falando coisa triunfante, triunfal. O cristão nunca perde, nunca falha e o que mais? E não pode sofrer. Eu pergunto, tem sustentação na doutrina? Crente perde? Perde. Crente falha? Falha. Crente sofre? Ora, se não sofre. O meu mestre sofreu, Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os pais da igreja sofreram, os mártires da igreja sofreram. Crentes hoje estão sofrendo em muitos países. Aqui no Brasil é uma maravilha, a Constituição brasileira nos dá amparo. Se alguém até falar mal contra a gente, você pode até abrir um processo se quiser, por discriminação religiosa. Mas vai na Coreia do Norte, irmão, vá lá na China, vá nos países árabes e em outros países aí, como é difícil ser crente, e tem muitos cristãos, nossos irmãos, estão lá em campos de trabalho forçados. Vocês precisam gastar um pouquinho de tempo para entender a história da igreja. Eu trouxe aqui alguns livros, recomendo aos irmãos. Os Mártires do Coliseu. Esse povo do triunfalismo nunca leram esse livro. Os Mártires do Coliseu. O livro dos Mártires, John Fox, da CPAD. Sofrimento, tortura, prisão, morte de cristãos. Nós precisamos aprender a história da nossa igreja. Torturado por amor a Cristo. Alguém leu esse livro? Alguém leu? Bem velhinho já que eu tenho ele. Richard Umbra.
Como sofreu esse irmão? Eu acho que ele sofreu mais do que Paulo, por amor a Cristo. Outro livro, O Homem do Céu, irmão Yun. A história emocionante de um cristão chinês que levou sua fé às últimas consequências. Eu li todo esse livro, li 2 vezes esse livro. E na última vez que eu li, eu gravei, está lá na playlist. O Homem do Céu, procure, vai ouvir todo dia. Eu li um capítulo, salvava, colocava lá. Você precisa ler. Todo crente, antes de ser arrebatado, lê esse livro. O Homem do Céu. Crente até um tutano, viu, irmão? Aqui pode fazer cara feia, perseguir, torturar, ele não nega Jesus, o servo de Deus autêntico. Glória a Deus. Quantas e quantas esse irmão apanhou. Até choque elétrico, aquele cacetete elétrico, botaram na boca dele para dar choque. E não negou Jesus. E hoje tem gente que, qualquer coisinha, não vou mais naquela igreja, vou entregar meu cartão de membro. Ah, não gostei porque o pastor falou isso. Ah, não vou mais não. Meu irmão, aceite Jesus, que é melhor para você ir para o céu. Glória a Deus. Então a gente precisa, o povo de Deus precisa ler a Bíblia, amém, mas também conhecer a história dos nossos irmãos, sofrimento dos nossos irmãos. Então esse negócio de triunfalismo é heresia satânica. Crente sofre, irmão. Crente sofre, crente é perseguido, crente é odiado pelo mundo. O mundo nos odeia. Jesus falou isso para a gente. Ele nos orientou. Se ao leão verde fazem isso, quem se dirá o seco? Ou seja, se Jesus, a ele sofreu, quanto mais os seus seguidores. E a perseguição aos cristãos no mundo está ocorrendo, a cristofobia. Já ouviu isso? Quem já ouviu essa expressão, cristofobia? Quem já ouviu, por gentileza, levante a mão mais uma vez. Muitos crentes não estão ouvindo. Em que planeta vocês estão? Se fala isso aí direto, irmão. O irmão precisa se informar mais, acompanhar mais a história da igreja, ler mais um pouco, ouvir mais, para a gente estar inteirado do que é que está acontecendo com nossos irmãos. Então ensina que o cristão nunca perde, nunca falha e que não pode sofrer. Aí veio Jesus em João 16, capítulo 16 de João. Vamos lá, irmão. João, capítulo 16. O culto de doutrina, irmão, realmente é 50 minutos, 1 hora, viu? Não pode ser menos que isso não, porque é o principal culto da semana, é o culto de ensino. O que é que eu estou fazendo aqui? Tentando ensinar algo aos irmãos e também estou aprendendo. Amém? Glória a Deus. Olha o que Jesus disse para refutar esse ensino herético do triunfalismo cristão. João capítulo 16, versículo 33, veja o que Jesus disse. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Temos paz com Cristo? Temos paz com Cristo? Temos paz com Cristo? Temos, irmãos. Aí ele diz, neste mundo vocês terão aflições. Ele nos preveniu. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, crente passa por aflições. Jesus nos preveniu quanto a isso. Se nós não passássemos provações, era bom demais. Só não vamos passar provações no céu, irmão. Mas aqui, a gente passa por provações. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. O mundo está aí, gente com medo dessa pandemia, do Covid. Se eu morrer, para onde é que eu vou? E se o crente morrer, vai para onde? O espírito vai para Deus. A carne vai ser putrefada, destruída. Mas um dia, quando a trombeta de Jeová tocar, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e os que estão vivos seremos transformados e juntamente iremos subir ao encontro do Senhor dos ares. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que promessa maravilhosa.
Tenhamos paz, temos paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, ou tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo? Ora, se não, venceu, irmão. O diabo fez de tudo para ele pecar, não pecou. Em tudo foi tentado, sem pecado. O próprio Satanás foi tentá-lo pessoalmente, saiu derrotado, 3-0 para Jesus, ou mais, né? Porque a gente acha que Jesus foi tentado apenas no último dia. Foi não, durante 40 dias Jesus foi tentado por Satanás. Agora aquelas 3 maiores aconteceram, provavelmente no final dos 40 dias. Mas Jesus todos os dias foi tentado por Satanás, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Mas ele estava o quê? Jejuando, orando, se santificando, se consagrando, né? Se consagrando, porque Jesus estava em corpo. Tem gente que diz, não, era impossível Jesus pecar. Você acha que era impossível? Ou possível? Ele veio em corpo? Veio, mas por que não pecou? Porque não deu lugar, porque estava em consagração, em oração. Por isso que ele precisou orar, para se fortalecer, porque o seu espírito estava pronto, vigoroso, em comunhão com o Pai, mas tinha a natureza humana também. Jesus estava em corpo. Foi tentado? Foi. Em todas as esferas que você pensar, todas as áreas, Jesus foi tentado. Foi tentado por mulher? Com certeza foi. E outras tentações inerentes a qualquer homem. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Foi tentado em tudo. Hebreus, o escritor dos Hebreus diz: em tudo foi tentado, em tudo, em toda a área sexual, psicológica, toda a área. Ele foi tentado, mas não cedeu 1 milímetro e venceu. Glória a Deus por isso, amém, irmão? Então a falsa doutrina do triunfalismo não prepara o povo para os embates da vida, não prepara. Quando o crente vai reclamar com o pastor, estou passando uma prova porque você está em pecado. Quer dizer que passar a prova é que está em pecado, é? É falta de fé? Que é isso, irmão? Paulo, tanto que Paulo foi provado, tantas provações Paulo passou, Jesus passou também, os discípulos de Jesus passaram tantas provas. Mas parece que os adeptos do triunfalismo nunca leram Atos dos Apóstolos. Olhe, lê Atos dos Apóstolos para você ver quantas perseguições os irmãos passaram, prisões, açoites, torturas, mortes. Então, os sofrimentos são inerentes à vida do cristão. Para finalizar, a genuína doutrina de Cristo. A genuína doutrina de Cristo, irmãos, deve ser desejada pelo cristão, sabia? Eu tenho que ter um desejo de aprender a doutrina de Cristo, ter um desejo, a minha alma tem que ter isso. Se a minha alma não tem um desejo de eu conhecer a palavra de Deus para melhor obedecer a Deus, é porque eu ainda não sou um crente verdadeiro. Então a gente deve desejar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, vamos ver essa referência, ela é muito importante, irmão. 1 Pedro é antes de 1 João, viu? Tem gente que acha que João é primeiro, é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Diz assim o texto: como crianças recém-nascidas, deseje de coração o leite espiritual puro. Deseje, olha aqui o verbo. Deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O que ele está dizendo aqui? Assim como uma criança tem desejo de amamentar-se da mãe, para ser nutrido, para crescer, o crente também tem que ter um desejo semelhante a uma criança que quer mamar, que quer se alimentar da mãe.
Então Pedro usa essa figura aqui da criança para mostrar que a gente tem que ter esse desejo pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu fiz aqui uma pergunta já preparada para perguntar aos irmãos: como deve ser avaliado o ministério de um obreiro? Há muitos obreiros aqui, obreiros e obreiras, posso dizer. Como deve ser avaliado o ministério de um obreiro? Pelo porte físico dele? Esse pastor aí é altão, deve ser um pastorjaço, né? Pastorzão aí. Se avalia um pastor pela altura dele? Se avalia um pastor ou o seu ministério pelo conhecimento intelectual secular? Não. Pela pregação eloquente, que ele prega com eloquência, se avalia um ministério eficaz pela pregação eloquência? Também não. Pelo cargo que ocupa na convenção de ministros? Também não. Pelo que então? Resposta: sabe como se deve avaliar um obreiro no seu ministério, o ministério que ele desempenha? Pode ser um porteiro, pode ser diácono, auxiliar de trabalho, pastor, líder de um departamento. Como deve ser avaliado? Pelo ensino da doutrina. Mais uma vez eu convido os irmãos para que leiam 1 Timóteo. Vamos ler o texto. Por isso que é importante aprender doutrina, porque aprendendo doutrina a gente aumenta o conhecimento, temos conhecimento de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra, irmãos: 1 Timóteo 4, verso 6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. O que Paulo está dizendo aqui? Se você é um ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido, então o obreiro, ele é avaliado se ele é um bom ministro, se ele realmente ensina, se ele conhece a doutrina, as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido, porque doutrina também é prática, e praticar os ensinamentos da Bíblia não são fáceis, são difíceis, em algumas situações são difíceis, não são? Ou é fácil obedecer tudo? É fácil obedecer tudo? Não, porque às vezes a gente não quer ficar por baixo. O irmão pecou contra mim, o que é que a gente deve fazer? O certo, como Jesus ensinou: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele não te ouvir, leva a 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, traz para a igreja o assunto. Porque às vezes o irmão peca, a gente pode: irmão, o senhor realmente disse isso comigo? O senhor falou isso mesmo? Eu ouvi uma conversa assim, assim, assado. Aí você pergunta, porque às vezes as pessoas inventam coisas, né, irmão? Inventam, e às vezes a gente vai atrás da verdade e não é nada daquilo que a gente achava que era. Outra coisa importante, Jesus disse: quando fores levar a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, o que é que você faz? Deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. Uma vez aconteceu isso comigo. Um obreiro de um setor aí fez um desagravo comigo, e aí eu também não me senti bem por aquilo. E depois, o que foi que eu tive que fazer? Fiz uma reunião com os obreiros de mão, para me retratar e pedir perdão ao irmão. Ele foi praticamente o culpado, mas eu precisei
fazer isso. Fui lá e me retratei com ele, irmão, me perdoe por isso. Ele também, né? Aí depois que eu pedi perdão, ele também pediu, né? Aí só para ensinar os irmãos, como um ensino, naquele dia eu disse, vamos tirar uma oferta aqui. Aí eu peguei minha oferta, botei no altar. Eu só vou entregar essa oferta aqui depois que eu pedi perdão, irmão. Aí depois pedi o perdão, aí fui lá, peguei a oferta e dei a oferta. Então, isso parece um gesto tão simples, mas Deus não recebe o nosso culto se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão. Concorda? Rancor no coração, odiar o irmão. Primeiro, a pessoa que odeia o irmão não vai para o céu. Se a gente disser até uma palavra ociosa contra o irmão, a gente já está sujeito ao fogo do inferno, né? Quase finalizando aqui, irmão, já a hora avança. Então, um obreiro se avalia pela doutrina que ele aprende e ensina. Resumindo, é isso. A genuína doutrina de Cristo deve ser acompanhada de vida prática. Vou ler só essa referência, não preciso os irmãos abrirem suas Bíblias, não. Atente bem para olhe o conselho de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 4,16. Ele diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então doutrina deve ser o quê? Obedecida, perseverar em guardar. Senhor, como é difícil, mas o Senhor nos dá graça e nós temos o Espírito Santo, não temos? Temos o Espírito Santo. Toda vez que nós erramos, que damos as nossas mancadas, cometemos nossos erros, é porque naquela hora o Espírito Santo, a gente deixou o Espírito Santo de lado e a gente quis agir do nosso modo, e quando a gente age do nosso modo, a gente faz besteira. Sim ou não? Fazemos coisas erradas. Aí depois, mas que mancada eu dei, por que eu fui fazer isso? Porque a gente não deu lugar ao Espírito Santo do Senhor. Mas que bom é que o Espírito Santo veio para morar no meu coração e no seu coração, e ele nos ajuda a sermos salvos, porque nós já fomos justificados, mas nós estamos ainda nesse processo de santificação. A santificação é um processo que ele só vai terminar no arrebatamento, com a glorificação. Enquanto não formos glorificados, a gente vai falhar, vai errar, vai pecar, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então que Deus vos abençoe, vos guarde, que você seja um profícuo estudioso da sã doutrina, leia a sua Bíblia, estude, medite na palavra de Deus, pratique seus ensinos, tá certo? E não dê lugar às heresias que têm permeado tantas e tantas igrejas. Fiquemos em pé, aproveite esse ano para você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e a melhor maneira de você ler a Bíblia é a leitura oral, viu, irmãos? Melhor leitura é oral. Quando a gente lê só com os olhos assim, ó, você fica divagando, aí vem o pensamento, aí você sai daqui do texto, vai pensar outra coisa. Quando você lê, está lendo aqui, ó, falando. É a melhor forma de você ler a Bíblia, falando. Eu faço assim, estou fazendo assim, e gravando lá, tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, procuramos aqui, Senhor, trazer ensinos preciosos da Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor. Abençoe cada irmão aqui presente, para que possa guardar, ó Senhor, a Tua Palavra. Que sejamos firmados na doutrina, Senhor, para que não sejamos levados por qualquer vento herético que procura, Senhor, nos desviar dos Teus ricos ensinos. Desperta aqui cada irmão para o conhecimento do Senhor nosso Deus, do conhecimento de Cristo, do conhecimento do Espírito Santo, Senhor. Ajude-nos, Pai. Abra nossa mente, nosso coração, nos dê o maior tempo para com a Tua Palavra, Senhor, porque os dias são maus. Preserva o Teu povo, ajude o Seu povo, Senhor, para que nós cheguemos, Senhor, na glória com Cristo. Abençoe este povo, Senhor, é o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus, e todos digam amém. A palavra de Deus é para mim.
tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel.